Material ou espiritual? Este é o nosso assunto hoje. Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 20: mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Quais os valores essenciais para você, cristão? Você sabe que tudo que possuímos pertence a Deus e que Ele pode a qualquer tempo pedir contas? Um homem chegou para Jesus e disse o seguinte: mestre, manda ou diga a meu irmão que reparta a herança comigo. Reparta comigo a herança. Mestre, porque os rabinos, era técnico em regulamentos civis da lei e bem como no tocante às ordenanças religiosas, éticas e criminais. E como tal, um rabino, ele tinha autoridade para julgar ou arbitrar e decidir pontos da lei ética e na vida das pessoas. Mas Jesus não se prestou a ser usado por alguém, movido aí por interesses próprios. E Jesus foi direto à raiz do problema. Jesus disse o seguinte, ele faz esse alerta: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E nesse ponto, Jesus conta a seguinte história, a seguinte parábola do rico tolo, que vou ler aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 16 até 21. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vejam bem, Jesus Cristo, a posição dele não era civil, e o reino de Jesus é de natureza espiritual. Jesus foi direto à raiz do problema, a preocupação com a sobrevivência, que constitui idolatria e afastam o homem de Deus. Esse homem da parábola, esse rico tolo, ele não soube distinguir o ser do ter. E era egoísta e autossuficiente, sem importar-se com Deus e com o próximo. E 3 coisas fizeram Jesus dar o diagnóstico de louco ou insensato àquele homem. O primeiro, avareza. O erro está em colocar o ter acima de tudo, em se tornar escravo dos desejos materiais. É loucura amar o dinheiro sobre todas as coisas. O amor que havia no coração daquele homem estava totalmente voltado para o dinheiro. Ali, por aquele homem representado, que procurou Jesus para que pediu para que Jesus falasse para o irmão repartir a herança,
E também na parábola que Jesus contou, a verdade é que não importa quão rico o homem possa ser. A sua vida depende de Deus, não de seus bens. E o tempo que ele permanecerá nesta vida depende de Deus e não da abundância dos seus bens, né? Porque Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que também pode tirá-la. E esse homem da parábola tinha esse defeito de colocar o ter acima de tudo e não se deu bem. Ele era avarento, Jesus fala que ele produziu com abundância os seus campos, deu muito, e ele era rico, e ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Era avarento. Isso é um grande perigo na vida do cristão, pois é a raiz de todos os males. Inclusive, muitos cristãos se desviam da fé por causa disso, como diz lá em 1 Timóteo 6,10. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Mateus 6,24, Jesus diz isso. O egoísmo também fazia parte na vida desse homem rico, porque ele não pensou no próximo, não agradeceu a Deus, não teve nenhuma atitude de amor a outras pessoas. E é loucura viver com o pensamento voltado apenas para si, sem se preocupar com o próximo. E era esse o caso do homem aqui da parábola. Ele não levou em consideração a promessa de bênçãos de Deus, e Jesus enfatiza essa realidade algumas vezes, porque ele diz assim, o homem fala: já sei, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha alma. Então é muito egoísmo, tudo meu. E ele quis apenas para si. Esse foi um erro dele. E a sua riqueza dependia dele. Ele falou: eu tenho muito, produziu muito, o que eu vou fazer? Eu tenho que proteger, não vai caber tudo aqui. Já sei, eu vou destruir e vou construir novos celeiros, vou armazenar tudo, vou guardar ali meu produto, os meus bens. Não passou pela sua cabeça ajudar os necessitados. Ele pensou em si mesmo, em seu próprio prazer, em sua segurança. Foi omisso ao deixar de agradecer a Deus as riquezas recebidas, e foi negligente com cuidado com o próximo. Gálatas 5,14. E hoje nós podemos ver muitas vezes o egoísmo, a autossuficiência do ser humano, que repousa aí nas suas conquistas, na ciência, na tecnologia e em outras áreas. A avareza, o egoísmo é pecado. E o materialismo, vejam bem, aquele homem priorizou o material em detrimento do espiritual. Isso é loucura. O maior desejo do coração daquele homem era viver intensamente aqui na terra, desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro poderia oferecer, mas Jesus lhe chama a atenção para a realidade passageira. O materialismo logo se dissipa,
logo passa. E Jesus diz isso no final da parábola. Jesus fala, e Deus diz para ele, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Ele só se preocupou, aquele homem, com a sua vida aqui. Ele não se preparou para a vida eterna. Não. Ele apenas queria ter um depósito, muitos bens, para ter uma vida longa, descansar, comer, beber, viver uma vida regalada, quer dizer, prazerosa, digna de um rei. Esta é uma doutrina filosófico-moral chamada de hedonismo, que o hedonismo afirma ser o prazer, o supremo bem da vida humana. Jesus condenou tal atitude quando orientou seus discípulos sobre o acúmulo de bens na terra. Para Jesus, é melhor acumular tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça tem promessa de que o Senhor irá suprir as suas necessidades. O homem da parábola foi desrespeitoso, ele não levou em consideração a promessa de Deus. E ele derrubou os seus celeiros, construiu outros maiores, pois queria ter o controle da situação. Ele não se sentia seguro em Deus. Deus não condena as coisas materiais, não, mas sim o amor a elas, o amor ao dinheiro. E o fato de depositarmos nelas, nas coisas materiais, a nossa confiança, a nossa segurança, é isso que é condenado. Não podemos fazer do dinheiro um Deus. Isso é tolice, é loucura. Devemos depositar toda a nossa confiança e esperança em Deus, que é o Criador, sustentador de todo o universo. E precisamos cultivar os valores espirituais para sermos ricos diante de Deus, na presença de Deus. E nosso alvo como cristãos não são as riquezas. O dinheiro, as riquezas, as coisas materiais estão aqui para nos servir. Não ao contrário, nós não somos servos do dinheiro, das riquezas. O dinheiro deve ser o nosso servo. E ser rico para com Deus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e praticando os valores do reino, vivendo os valores do reino no nosso dia a dia. Infelizmente, essa história aqui desse homem, desse rico, louco, insensato, se repete com muita frequência em nossos dias. Muitas pessoas se aproximam de Deus para verem as suas vontades satisfeitas, como se Deus fosse um tipo de gênio da lâmpada. E não é assim. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E Tiago 4:13-15, que nós devemos obedecer e fazer segundo a vontade de Deus. Que se Deus quiser, faremos isso, faremos aquilo.
aquilo. A nossa dependência é de Deus. Material ou espiritual,